falar de experiência de marca, uma marca pessoal, uma marca corporativa, ela tem que oferecer uma experiência para trazer um resultado para o próprio negócio como um todo, Amanda? O que você acha? Olha, eu vou dizer que com certeza, porque experiência, aquilo que a gente vive todo dia, né? Toda hora a gente está tendo alguma experiência, que é o quê? Eu tô naquele lugar, a gente está aqui conversando, tenho um sensorial, né? A gente está aqui nós três batendo um papo, é uma experiência. Quando a gente está em interface com uma empresa ou um produto, seja ali até na UX, né, interface de um aplicativo, tenho dificuldade ou não, eu vou para um evento, tá rolando o Lollapalooza agora, então a gente está o tempo todo não só vivendo, né, experiências, mas a gente fica esperando algumas experiências. Qual que é a experiência, o unboxing que eu vou ter ao receber um produto? E aí vamos trazer isso também, a gente já falou, né, em outros momentos de marca pessoal também, Márcio perguntou de profissional. Qual que é a experiência que eu vou ter quando eu chego aqui com você, encontro a Márcia num evento, a gente começa a bater um papo, parece que dá aquela conexão, né? Ou não. Exato. Já é uma experiência. E isso já faz parte de uma imagem que a gente começa a formar daquela pessoa, Exato. daquela marca pessoal. É verdade. O que você acha, Gabriel? Estrategicamente falando, a experiência, ela impacta ou não na construção de uma marca? Com certeza ela impacta, e eu acho que a gente tem que lembrar o que de fato é experiência. Acho que a Amanda pontuou muito bem na fala dela que experiência é essa construção de você se relacionar com o outro, no caso uma marca, um produto, seja corporativo ou pessoal, você está se relacionando. Então você entra em contato, você tem as suas impressões, você gosta ou não, se sente mais à vontade ou não, mas você está sentindo o que está acontecendo ali. E isso é estratégico porque isso vai manter o seu relacionamento a longo prazo. E aí nos negócios o relacionamento a longo prazo vira recompra, que vira mais dinheiro, que vira fluxo de caixa, que vira lucro, que vira tudo que a gente espera quando está gerenciando uma marca e um negócio. Agora, o que eu vejo muito, eu vou devolver a provocação para a Amanda aqui, que é a nossa expert em experiência, é que a gente está vivendo num momento de experiência pela experiência. Então é bonito eu falar que a minha marca precisa de uma experiência. Mas que raios vem a ser uma experiência? Essa experiência, ela resolve um problema ruim? Um serviço deficitário? Ela é a resposta para tudo? Como é que funciona isso na dinâmica? E é uma questão, né? Gabriel falou isso, da experiência, todo mundo querendo gerar experiência, né? O brand experience, experiência de marca. Não só experiência, por exemplo, vocês têm ouvido muito falar de comunidades. A gente precisa criar a nossa comunidade, a comunidade da marca, porque as pessoas têm que gostar e a gente tem que formar o nosso grupo engajado, que ama, né? Love Marks. Mas, gente, a gente vê que não é tão fácil assim. Não é nada fácil. Não é nada fácil. Por quê? Não é a espontaneidade. A gente não escolhe aquilo que a gente vai consumir desde informação, para onde a gente vai. Eu vou para aquela loja ou não? Eu vou me deslocar, a gente falando aqui em São Paulo, né? O trânsito que está cada vez pior. É uma péssima experiência. Então, exato. E vale a pena essa experiência que eu vou ter em determinado lugar? Então, nós falamos anteriormente sobre também intenção. Porque, às vezes, a gente está construindo uma experiência de forma intencional ou não, positiva ou negativa. Às vezes, nem é intencional ou estratégico, né, Gabriel? A marca está ali fazendo no dia a dia, mas fazendo tão bem feito. Você vai num cafezinho que você se sente bem, você é bem recebido. E aí ele não está nem pensando, né, falando assim literalmente em branding, mas ele está fazendo branding. Ele está entregando Ele está entregando, e ele está entregando uma boa experiência. Eu acho que isso é importante. A experiência ela não pode ser um checklist numa lista de tarefas na sua marca. E eu arrisco a dizer exatamente o que você falou. Às vezes as melhores experiências estão onde a gente menos espera. Porque quando a gente espera muito, quando são colocadas muitas expectativas, a gente cai na comparação de novo. E às vezes a gente não está comparando as coisas com base no valor real que está sendo trocado. A gente está comparando de maneira superficial. E aí isso é uma receita pronta para frustração. E aí a marca tenta fazer uma experiência por fazer e, em vez de aproximar o consumidor, ela afasta. Dependendo do ramo que você atua, voltar para o básico, entregar o feijão com arroz, com um sorriso no rosto e um carinho ao receber, já é a melhor experiência que você pode ter. Sabe por quê? Porque os seus concorrentes não estão fazendo isso. Porque eles estão com pressa, porque eles estão querendo economizar no detalhe, estão querendo fazer tudo mais rápido e esquecem de pequenos gestos que fazem toda a diferença. E não é um planejamento
detalhado que vai resolver isso. É estar ali no dia a dia, é estar na linha de frente, é conhecer o consumidor. Então, não esquecer desses pequenos momentos que fazem parte da entrega da marca. Não pode ser obrigação, não, né? De forma alguma. Eu trago até vou pedir para a Márcia contar um pouquinho, porque eu lembrei até de um projeto, né, que o Infobranding faz, que é o branding, a gente traz esse branding na prática, né? A gente fez um projeto com o Canto da Gula, que é um bistrozinho na montanha. Exatamente. Eu não conhecia antes da gente, né, fazer os projetos do Infobranding lá atrás, e depois ele se transformou num livro. Exato. E isso que é legal. Vou até pedir, Márcia, conta um pouquinho desse projeto, e não só do projeto, mas da experiência, né? Desde quando você conheceu ali esse espaço, que é um bistrô na montanha. Então, isso que vocês dois estão conversando, também algumas coisinhas na minha cabecinha aqui. Quando você fala de experiência, eu acho que é uma obrigação, sim, de uma marca oferecer uma experiência. E aí, a gente pensando em marketing, a gente tem que pensar nas estratégias, né? O produto tem que gerar uma boa experiência, a embalagem tem que gerar uma boa experiência, o local onde eu vou comprar esse produto tem que gerar uma boa experiência. A experiência é um grande diferencial e vem com aquilo que você falou que deveria ser o básico de qualquer empresa. E aí vem de encontro com esse nosso projeto Jornada de Branding, ou seja, o Bistrozinho, que fica lá em Santo Antônio do Pinhal. É um local pequenininho, né? Não é um grande local, mas é um local que tem lá, 50 mesas, e ela oferece uma experiência começando pela dona do Bistrozinho, porque ela tem uma simpatia e é perceptível o propósito daquela profissional. Ela é apaixonada pelo bistrozinho dela, então ela faz questão de atender as pessoas, de receber as pessoas, ela faz questão de ter um estacionamento para as pessoas terem um lugar para parar o seu carro, ela faz questão de oferecer os pratos que ela escolheu, vieram lá da avó dela, que tem toda uma experiência, e ela está trazendo isso também para os seus clientes. O local, o visual merchandising, que a gente fala muito, ou o retail design, ou o design interior, ele também traz essa experiência. Os pratos, as mesas, a iluminação, toda essa comunicação, ela traz essa experiência. E ela não entendia, até ela conhecer a gente, na verdade, ela não tinha percebido que o branding dela é exatamente aquilo que ela faz o dia a dia, que é o básico. Ela sabe lidar com pessoas, ela sabe oferecer um bom prato, ela sabe oferecer uma grande experiência através do serviço. Então, todos os elementos que constituem aquela marca é algo realmente que impacta as pessoas e que traz essa experiência. E, por consequência, ela vem construindo uma marca há mais de 25 anos no mercado, que é consistente desde o momento que ela abriu a portinha lá atrás, e que é essa construção do brand, que é uma consistência. E a experiência, eu diria que ela tem que estar em todos os pontos de contato para entregar essa proposta de valor para o mercado. E no caso do Bistrozinho Canto da Gula, ela está fazendo uma competência e nem ela tinha ideia do brand que ela vem fazendo, o quanto ela vem construindo não só no ambiente dela, que no local também, né? Hoje o pessoal conhece. Ao redor. Exatamente. Hoje todo mundo conhece lá Santo Antônio do Pinhal, todo mundo conhece o Bistrozinho Canto da Gula. E muitas pessoas de outros lugares vão para lá só para almoçar. Pessoas que moram em São Paulo vão para lá para almoçar. Então bate e volta, porque a gente sabe que vai ter uma grande experiência, que vai valer a pena pegar o seu carro, ficar 2 horas na estrada, curtir o ambiente e depois voltar. Acho que isso é a experiência. Mas aí você está falando de um produto, de um serviço que vem com uma intenção muito legítima, autêntica, e as ferramentas estratégicas elas entram como complemento. Exato. Elas não são nada forçadas, elas não são uma coisa que eu vou comprar essa consultoria, essas boas práticas para o meu negócio, vou aplicar conforme eu li em algum lugar e vai dar certo. Não, na verdade você transforma algo que já existe de maneira muito autêntica em um processo claro, e aí a coisa funciona muito melhor. O branding profissionaliza, lógico, deixa o negócio propenso a aparecer na dinâmica do mercado hoje em dia, que a gente precisa sim se adequar, mas ele respeita aquilo que trouxe o negócio para aquele ponto de desejo, de expectativa e de relacionamento. Eu acho que a experiência, quando ela vem dessa parte natural, ela transcende os produtos. E eu acho que isso é um diferencial muito grande hoje em dia. E ela pode acontecer de qualquer jeito, não precisa ser um evento
ou um encontro presencial, ela pode ser num chat, numa mensagem telefônica, num atendimento. Você deu o exemplo do Canto da Gula, a gente foi lá da última vez, estava com meu filho, não fazia parte da entrega do restaurante. Eu não estava falando de um prato de comida, de uma bebida. Ela chegou com vários livrinhos de desenho, com lápis de cor, e deu para uma criança e foi conversar com a criança. Ela olhou no olho da criança. A criança não estava nem escolhendo a comida, ela não sabia nem direito o que tinha ali para ser ofertado. Mas foi direcionada uma atenção ali. E isso muda o clima da mesa e muda o clima do restaurante Ou inteiro. seja, ela ofereceu uma experiência Exatamente. nova e diferenciada. Que tranquilizou todo mundo, Exatamente. porque ficou tudo mais fluido. Eu acho que esses detalhes fazem parte de algo que qualquer estrategista de marca precisa prestar atenção. É valorizar o que a marca tem de bom ali no cerne. E ver esses pequenos momentos e ampliá-los, e não forçá-los. É isso mesmo, Gabriel, que a experiência lá está nos detalhes, né? E muitas vezes nos detalhes que a gente não vê, porque não é só a teoria. Não adianta só ter teoria, ferramenta, ter IA, acesso a IA. Exatamente. É tudo na prática, né? O que Exatamente. você O dia a está dia. de fato entregando ali. Qual que é o seu principal produto? São os pratos? Mas não é só o prato gostoso. Exato. Se eu tenho uma espera, né, de 3 horas, pode até ser que tenha. Tem uma lanchonete que eu adoro aqui em São Paulo, a espera às vezes é de mais de 1 hora, e ele é pequenininho, mas está lá e as pessoas esperam. Mas ele deixa claro Exato. que é esse o tempo de Exato. espera e as pessoas A vão com fila essa ali não é expectativa. faz parte da experiência, Mas aí mas de- é aquilo. Faz que parte da é a essência da entrega? marca, O inclusive. que você está esperando ali? A expectativa Qual que é a tá expectativa? alinhada. E aí a Exatamente. entrega ali. Se a entrega for, né, bem feita e superar, inclusive, Sim. aí a gente volta. E aí é legal lembrar da marca pessoal nesse sentido, né? Eu sempre faço uma comparação quando você vai no médico. O médico, você falou no olhar, me veio esse exemplo. Quando você vai no médico, ele te olha nos seus olhos e começa a conversar com você e explica o problema ou quais são, né, o que você tem que fazer para melhorar naquele momento e tal. A experiência do médico é incrível eles não perceberem isso, porque eu estou sentindo que os médicos estão perdendo a essência no sentido de atendimento. Olhar para os seus pacientes, conversar de maneira clara, sabe? Às vezes eles nem olham, atendem você em 10 minutos e vai embora e é isso e acabou. E quando você encontra um médico hoje que te atende um pouco mais, te dá um pouco mais de atenção, um tempo maior, você fala, nossa, esse médico é diferenciado. Né? Na verdade, ele está fazendo o que todos os médicos deveriam fazer. Atender as pessoas, entender que está no outro lado da mesa é uma pessoa que está num momento frágil, que precisa de carinho, precisa de atenção. Então, saber trabalhar esses movimentos, a marca pessoal, ela precisa entender isso. Né? Seja você um professor universitário, seja você um médico, um advogado, a gente lida com pessoas. Então, qual é a experiência que a gente tem para oferecer? Um sorriso, né? Saber dar um bom aperto de mão, abraçar uma pessoa quando ela está precisando de um carinho. Isso são experiências que ficam inesquecíveis na nossa cabecinha e que constroem uma marca de valor diferenciada. É a no humanização, mercado. né? Exatamente, a humanização da marca. É extremamente importante isso. Então, eu acho que a marca pessoal, ela tem tudo para entregar isso no mercado e a marca corporativa idem. Tem que ter essa conexão aí para poder ter essa entrega. Amanda, uma pergunta aqui que não quer calar. Como planejar uma boa experiência para sua marca? Por onde você começaria? Se você tivesse que dar uma dica para o empreendedor implementar uma experiência interessante para a marca dele. Olha, primeiro, né, a gente ter o básico, porque qual que é o objetivo dessa experiência? Qual que é a mensagem? O que eu estou querendo passar ali? Né? E pode ser coisa simples, né? É fazer o bom atendimento, eu quero cuidar da saúde, da longevidade da Márcia Oriani, quero que ela saia melhor, quero que ela saia daqui sem dor. Pode ser uma coisa, né? Um objetivo pequeno, mas e aí você cuidar, e é isso, muitas vezes é a gente olhar para aquilo que a gente não estava olhando e ouvir, sabe? Um ponto, você falou de planejamento, já vou trazer, mas eu estou trazendo aspectos que são, assim, essenciais para que a gente consiga não só chegar num planejamento, Exato. né? A Márcia falou de médicos, mas a gente tem olhado muito a importância da escutativa. A gente não está sabendo ouvir as pessoas de forma atenta. A gente está falando de humanização, né, de a importância em brand, a gente fala de contar histórias, o storytelling, e isso, falando em planejamento, é uma forma muito legal, né, e bacana da gente trabalhar a experiência de marca, mas a gente ter aquela base, porque a gente vai conectar
A gente está conectando com o IA, mas quem que está ali atrás? Para quem que a gente está falando? É a experiência para o outro, para a pessoa, para o ser humano. Então, a base da humanização é não só a escutativa, mas a gente ter essa empatia que vira assim, sabe, palavrinhas clichês, mas que no final as pessoas parecem que perdem ali? Porque é aquela sensibilidade de você olhar e de você perceber. A Márcia não precisa nem abrir a boca e falar alguma coisa, mas você percebe se a pessoa ela está bem ou não está. Na área da saúde, que a gente trabalha bastante também, é isso, é a percepção. Então, acho que aí é uma base. A partir daí, você consegue... Aí a gente olha para branding, né? Ali a construção, o propósito, o posicionamento... E o que eu vou trazendo em cada momento. Então, o bacana também de estratégia é a gente traçar uma jornada desse consumidor, dessa pessoa que está ali atrás. Márcia falou dos pontos de contato, porque a experiência está nos detalhes. E ir construindo isso. Né? É um lembrete, assim, ó... Vou fazer, a gente tem as clínicas, eles fazem escreve à mão, né, no cafezinho ali, um bilhetinho com o nome da pessoa. Então, são detalhes que você vai colocando nessa jornada para você passar a experiência que você pretende ali, um pouquinho da sua marca, né? E não é de uma vez só. Exatamente. É no online, é no site, é na loja, é na clínica, é numa ligação. Você falou de um bilhetinho, né? Eu lembro quando sempre viajei muito e chega num determinado hotel e a gente sempre vai naquele hotel, aí a pessoa deixa lá no seu quarto um bilhetinho com um chocolatinho. Bobo, né? Mas faz uma diferença incrível. Você chega cansada, o hotel já tem aquela coisa de o hotel, não é sua casa, não é sua cama. Então, quando você tem uma recepção com aquela experiência que parece tão bobinho, que é um cartãozinho e um chocolatinho, isso te faz um bem incrível. Ou seja, aquele cansaço, você já respira, fala, que legal, você já vai começar o seu dia melhor. Eu acho que isso são pontinhos que faz diferença, né? E nas empresas, idem. Eu acho que tem uma verdade dura aí que os gestores de marca e empreendedores, eles têm que encarar para aplicar qualquer coisa, especialmente experiência. Antes de mais nada, a marca tem que saber o que ela é. Então, o que é minha marca? O que eu entrego? Qual é meu produto? Qual é meu serviço? O que faz alguém querer vir se relacionar comigo? Quando eu sei disso, eu consigo tomar boas decisões para formatar o meu produto, para organizar o meu serviço, para estruturar o meu processo. E aí eu consigo fazer o que a Amanda falou, identificar os detalhes para saber aonde que aquela experiência faz sentido. Porque aí eu estou construindo alguma coisa que é própria. Eu não estou me medindo pela régua do outro. Eu estou construindo a minha marca. E a gente viu muito isso com a jornada do branding nesses anos no portal Infobranding. Todas as empresas com quem a gente conversou, que construíram marcas fortes, elas começaram fazendo isso pela essência. As partes técnicas, as ferramentas, elas vieram depois. Se não tivesse essência, não teria o sucesso. Eu acho que isso é importante lembrar. Especialmente hoje, quando a gente abre qualquer tipo de plataforma e vê um monte de ferramenta, a gente tem que lembrar que a essência vai determinar o sucesso. O resto, a gente vai formatando, vai se adequando, vai ajustando. E quando existe um relacionamento muito forte entre consumidor e essa marca, o próprio consumidor entende pequenos deslizes e, inclusive, colabora para melhorar aquela experiência. Então, de novo, as pessoas elas vão se juntando e se unindo pela confiança. Entendendo isso, eu acho que uma marca consegue construir um caminho bastante assertivo rumo ao seu sucesso, à sua concepção de sucesso. Acho que isso é o mais importante. Concluindo um pouquinho o que você falou, assim... a marca tem que saber qual que é a sua proposta de valor, qual é a sua entrega no mercado. E a partir daí ela vai entender que as experiências não é uma estratégia, é uma necessidade para entregar essa proposta de valor. Eu não tenho que fazer, se a gente pensar em experiência, eu tenho que criar toda uma estratégia de experiência. Não, isso tem que ser ali, o dia a dia, né? Pensando em restaurante, pensando numa clínica, pensando num escritório. Eu tenho que entender que minha marca tem uma proposta de valor, tem que entregar alguma coisa, produto, serviço, mas com ele vai a experiência. Se eu vou instalar uma persiana na casa de alguém, a pessoa que for lá também tem que levar uma experiência, ou seja, tem que estar bem uniformizado, tem que saber instalar, tem que falar bom dia, tem que saber falar... São experiências que fazem uma marca acontecer. E você, sabe qual é a sua experiência do seu negócio ou da sua marca pessoal? Comenta aqui com a gente.